Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel, eu estou feliz por compartilhar essa jornada de conhecimento e reflexão teológica com você. Hoje discutiremos juntos sobre a seguinte pergunta: será que Deus se arrepende? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que salta aos olhos neste texto é justamente o ensino da doutrina bíblica da imutabilidade de Deus, ou seja, Deus é invariável em seu caráter e natureza. Essa promessa de consistência no caráter de Deus tem sido um conforto inestimável para a fé dos cristãos. Imagina a gente neste mundo em constante mudança. A confiança de que Deus permanece inabalável, com toda certeza, traz consolo e confiança para nós. Contudo, surgem dúvidas quando nos deparamos com passagens como de Gênesis capítulo 6, verso 6, onde Deus expressa arrependimento por haver criado o homem. Vou citar o texto para ser mais específico. Diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Alguns cristãos não conseguem compreender como Deus, que é eterno e imutável, manifesta sentimentos humanos de arrependimento. Gênesis capítulo 6, verso 6, talvez seja o texto mais conhecido acerca do arrependimento de Deus, mas muitos outros textos das Escrituras dizem que Deus se arrependeu por diversos momentos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 32, verso 14, após a intercessão de Moisés, Deus desiste de aplicar o juízo que havia prometido realizar contra Israel por fazer o bezerro de ouro. O texto diz: Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 11, Deus afirma que lamenta ter escolhido Saul como rei devido à desobediência dele. Para ser mais exato, 1 Samuel 15, 11 diz: Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Um outro texto, em Jeremias, capítulo 26, verso 3, Deus fala sobre a possibilidade de mudar seus planos se o povo se arrepender. Ele escreveu: Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Como você pode ver, Deus em todos esses textos parece demonstrar um arrependimento aos moldes humanos. Nós podemos começar a entender melhor a ideia por trás do que Deus deseja dizer quando diz se arrepender, se atentando para as expressões do idioma hebraico. Por exemplo, a raiz do idioma hebraico, que embasa palavras como arrependimento e lamentação, é niham. Essa raiz ela tem origens ligadas à ideia de respiração profunda, sabe? Ou a imagem que vem à mente quando alguém suspira profundamente ou sente dor, compaixão, conforto. Nomes próprios como Neemias e Naum revelam essa ideia porque tem suas raízes com base na palavra Niham. Neemias, por exemplo, significa Javé conforta e Naum significa conforto. A intenção de Moisés em dizer que Deus se arrependeu é usar uma palavra que se refere a um sentimento humano para tentar expressar o modo como Deus está virado com a humanidade em Gênesis capítulo 6, verso 6. A expressão desse texto, que diz que Deus se arrependeu, e dos outros textos que nós mencionamos aqui, não implica que Deus esteja mudando o seu propósito ou que eles foram frustrados. Não é como se Deus estivesse querendo rebobinar a fita da história para não ter criado o homem. Ao invés disso, essa linguagem humana ou antropomórfica indica uma mudança na sua atitude em relação às pessoas, uma mudança de atitude em resposta às mudanças ocorridas na humanidade naquele momento. Muitas vezes, nos mesmos contextos dos textos que lemos, em que se fala do arrependimento de Deus, o próprio Deus nega que ele está mudando seus planos ou seu caráter. Por exemplo, a passagem de 1 Samuel, capítulo 15, no verso 29, esclarece que Deus não é volúvel como seres humanos. O profeta Samuel, ele diz então no verso 29, também a glória de Israel, ou seja, Deus, não mente, nem se arrepende.
porquanto não é homem para que se arrependa. Mas lá no verso 9 que nós lemos anteriormente, do mesmo capítulo, Deus parece indicar o contrário quando diz que se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Porém, o que Deus estava fazendo era reagir à maldade de Saul. É comum os autores bíblicos usarem uma linguagem humana ou antropomórfica para descrever as ações de Deus, a fim de que seja possível para o público leitor entender ao menos um pouco o modo como Deus ele age diante das circunstâncias. Em outras palavras, como Deus ele é um ser infinito, é impossível conhecermos a Deus totalmente. Então, para que possamos entender determinados aspectos do seu caráter, é necessário acomodar o que é eterno em uma linguagem finita como a nossa. Quando Deus ele expressa arrependimento, ele está respondendo de maneira apropriada aos eventos específicos, como de Gênesis capítulo 6, verso 6. E isso não altera os seus planos ou o seu caráter, mas demonstra que Deus é um Deus de emoções, capaz de reagir conforme o contexto exige. O fato de Deus ser imutável não significa que ele seja estático emocionalmente, mas sim que ele reage conforme as circunstâncias, sem mudar o seu caráter. E é exatamente isso que João Calvino escreve sobre o arrependimento de Deus em casos em que os homens caem no seu desagrado. Comentando Gênesis capítulo 6, verso 6, ele diz: Desde o tempo em que o homem se corrompera tão profundamente, Deus não mais o reconhece entre suas criaturas, como se quisesse dizer: esse não é obra de minhas mãos, esse não é aquele homem que foi formado à minha imagem e a quem eu adornei com dons tão excelentes. Então, já não me comprazo em reconhecer como minha essa criatura degenerada e contaminada. É exatamente isso que significa dizer que Deus se arrependeu. É mostrar que Deus está reagindo com ira e desagrado para com a humanidade perversa. Um exemplo disso na vida cristã é quando o apóstolo Paulo está corrigindo os irmãos de Corinto sobre o modo correto de participar da ceia do Senhor. Ele afirma em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo está mostrando que a ação dos coríntios de divisão entre ricos e pobres na ceia mostrava que a intenção deles não era ter em mente ou trazer à memória a morte do Senhor Jesus. Se participar da ceia do Senhor é anunciar a morte de Jesus até que ele venha, participar da ceia negligenciando esse propósito é banalizar o evangelho e desprezá-lo e assim atrair o desagrado de Deus para aquela comunidade. Paulo diz nos versos 30 e 31 que esse é um motivo de juízo de Deus entre os coríntios. Ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, Deus estava até mesmo recolhendo para si alguns cristãos negligentes. O verso 31 diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo está dizendo: vocês, na hora de participarem da ceia do Senhor, não julgam corretamente a importância daquele momento. Então, para que vocês não sejam condenados com o mundo lá no juízo final, onde os que estarão sem Deus serão condenados, eu corrijo vocês deixando alguns doentes, outros fracos e outros eu recolho para mim, só para assegurar a salvação de vocês. Esta, então, é uma forma de mostrar como Deus reage às circunstâncias para manter suas promessas de salvação a nós sem macular seu caráter. Se for necessário, ele nos deixará doentes a fim de nos corrigir e para que o seu plano redentor se cumpra em nós. Em Gênesis capítulo 6, verso 6, Deus rejeitou a humanidade e seu arrependimento naquele contexto era uma rejeição à humanidade perversa. Mas o exemplo do modo como Deus agiu para corrigir os coríntios demonstra que até mesmo os eleitos, que não podem perder a salvação, por um tempo, podem viver sob o paternal desagrado de Deus.
É o que ensina o capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster sobre a perseverança dos santos. O parágrafo 3º diz o seguinte sobre os eleitos: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no paternal desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É vital notar que essas expressões que dizem que Deus se arrependeu não indicam mudanças na essência de Deus ou em seus planos imutáveis. Deus, sendo eterno e imutável, pode responder de maneira apropriada às circunstâncias, sem que isso comprometa sua natureza e caráter. Portanto, a imutabilidade divina não significa inatividade, mas sim uma estabilidade que se adapta conforme necessário. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que o entendimento correto sobre o arrependimento de Deus tenha enriquecido sua jornada como discípulo de Jesus. Se você gostou do que ouviu, não deixe de compartilhar e seguir para receber atualizações. Comente aqui se você tinha uma compreensão errada sobre o arrependimento de Deus. Fique à vontade para compartilhar mais pensamentos ou perguntas que possam seguir a partir disso. Meus amigos, obrigado e até a próxima.